Atos 8, verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra de Deus. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. O sermão que eu vos quero pregar chama-se O Trauma da Tristeza. A Bíblia não nos promete, nós lemos a Bíblia e pensamos no que a Bíblia fala sobre os nossos sofrimentos e as nossas tristezas. A Bíblia não nos promete que nós vamos ter uma vida sem sofrimentos. Mas Jesus, aquele que superou todos os sofrimentos e que superou o maior sofrimento de todos, é aquele que nos ajuda a viver uma vida onde o trauma não diz quem nós somos, mas onde a palavra diz que nós somos. Vamos orar para que Deus também possa nos guiar neste momento. E Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra exposta. Obrigado porque podemos estar juntos, Pai. Obrigado porque o Senhor traz pessoas de longe para orar por nós, para estar conosco, Pai. Usa também o nosso coração e a nossa vontade para que possamos orar por essas pessoas, Pai. Trata de nós, Pai. Trata deste momento também para que Teu Espírito me use, para que os meus irmãos ouçam a Tua palavra ser pregada e apliquem o que aqui vai ser dito. Pedindo por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, vocês já leram um livro quando vocês estão a ler esse livro, é um livro que te traz sentimentos. De repente ele te deixa tão angustiado pela forma que o autor escreve, ou ele começa a caminhar junto contigo e você começa a ficar triste junto com o livro. E aquela coisa começa a te tocar de alguma forma. Durante esse verão, eu e a Giovana fizemos um desafio lá em casa que eu ia ler mais livros que não fossem tão teológicos, mas livros também de romance e esse tipo de coisa. E o livro que eu decidi ler foi A Metamorfose, do Kafka. Já leste? Grande livro. Imaginem, o que acontece no livro, eu vou dizer a primeira linha do livro, então não é um spoiler, o nosso protagonista acorda e vira um inseto gigante. Imaginem, é um daqueles livros que você lê e a primeira página você pensa, e agora? O que vai acontecer? E é um livro incrível, porque quando você está lendo e você vai caminhando junto com o sofrimento do protagonista, junto com a tristeza daquele livro e com as dúvidas que surgem na cabeça dele. Então eu quero que vocês pensem nisso hoje. Por mais que pela graça de Deus nenhum de nós tenhamos sido transformados num inseto gigante hoje de manhã, não é difícil nós olharmos para a nossa vida e pensarmos em circunstâncias que nós ficamos com tantas dúvidas acerca do que está a nos acontecer, que nós somos carregados por uma tristeza. Nós olhamos para o céu e dizemos, e agora? O que vai ser de mim? O que vai acontecer? Talvez um grande acontecimento na vossa vida, talvez uma resposta que vocês estão a aguardar, talvez um problema que surgiu, traz esse questionamento, esse e agora, e uma tristeza é carregada junto com isso. E eu quero te dizer que não é um problema nós temos essa dúvida, mas o grande problema é como nós respondemos a essa dúvida. Se nós respondemos com fé, ou se nós respondemos com mais dúvidas ainda. Será que os propósitos das coisas que nos acontecem, elas são um grande acaso? Elas são uma grande coincidência? Ou há um Deus por trás disso tudo? Há um Deus a coordenar isso tudo? Há um Deus a dar ordens para o mundo todo para que as coisas nos aconteçam? Lucas, nesses 8 versos, do verso 1 ao verso 8, do capítulo 8 de Atos, quer nos mostrar que aquela tristeza, aquela dúvida que nos paralisa, ela não é feita para que nós duvidemos mais de Deus, mas ela é feita para que nós creiamos mais em Deus. Que há um propósito por trás de tudo isso. O Lucas quer nos mostrar que Deus está por trás de todas as nossas dúvidas e tristezas. Então, pensem só. Os planos de Deus, quando são aplicados, eles envolvem a alegria e a nossa alegria, e nós somos gratos por isso, mas, e é a parte que nós não queremos ouvir, mas também envolvem os nossos sofrimentos. Às vezes nós vamos sofrer e Deus não deixa de estar no controle por causa disso.
Às vezes nós vamos questionar muitas coisas, mas Deus não deixa de estar no controle por causa disso. Então, breve resumo, antes de nós entrarmos no capítulo 8. Quando nós olhamos para o capítulo 6, nós estamos no capítulo 8 de Atos, então a igreja está ainda mais ou menos ali no seu início, a igreja de Cristo está a crescer, e lá no capítulo 6 foram nomeados diáconos. Então, os apóstolos tinham que se organizar, haviam problemas internos dentro da igreja, eles nomearam homens de fé para serem diáconos e para ajudá-los nessa função logística de organização de algumas coisas. Esses diáconos foram nomeados e o capítulo 7 é sobre um sermão magnífico que Estevão, um dos diáconos, prega. Nele, Estevão começa a falar sobre Abraão e vai lá de Abraão até Jesus. Ele faz uma grande teologia bíblica, onde ele junta toda a história da Bíblia para explicar como tudo isso fala sobre Jesus. O discurso de Estevão ele facilmente vai nos lembrar os discursos que nós vemos dos profetas, porque Estevão está a falar biblicamente e ao mesmo tempo ele está a acusar o povo. Ele está a dizer, vocês são rebeldes, vocês não estão a cumprir a lei de Deus, vocês não estão a ser coerentes com a palavra. Então Estevão está a fazer isso e qual o resultado? Estevão é apedrejado. Estevão morre de maneira bruta, a pedradas. E encontramos ainda no verso 1 já o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo. Encontramos Saulo, que consente com a morte de Estevão. Então veja, nós estamos numa circunstância da Igreja de Deus, onde nós acabamos de passar por uma tragédia. E a pergunta que nós fazemos, e que as pessoas que lá estiveram provavelmente fizeram, é, e agora? O que vai ser de nós? O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Então vejam o que acontece no verso 1. Após o assassinato de Estevão, o que acontece com a igreja de Jerusalém? A igreja precisa se dispersar porque eles começam a ser perseguidos. A igreja perseguida começa a se dispersar. Imaginem o que passa na cabeça de cada seguidor de Jesus aqui. Provavelmente eles olham um para os outros e dizem, se isso aconteceu com um dos nossos líderes, o que será de nós? O que vai acontecer conosco? Qual será o nosso destino? É melhor que a gente se disperse, você vai para lá, eu vou para cá, e a gente começa a viver a nossa vida dessa maneira para que não seja esse também o nosso final. O povo se divide. E parece de fato, quando nós olhamos para isso, que olha, eu não sei se isso vai dar muito certo, eu não sei se a igreja vai andar para frente, onde será que isso vai chegar? No verso 2, nós encontramos uma grande tristeza daqueles que enterram Estevão. Os homens fizeram um grande pranto sobre Estevão. Veja, há uma tristeza sobre o povo. Há perguntas a cercar o povo. Eles não sabem o que vai ser da igreja, eles não sabem o que vai nos acontecer. E para piorar, vocês veem no verso 3, nós temos Saulo. Saulo estava assolando a igreja. Ele entrava pelas casas arrastando as pessoas. Ele entrava pelas casas trazendo essas pessoas para a prisão. E imaginem, se nós nos colocarmos em situações como essas, é como nós saímos para o trabalho e quando nós temos de voltar para o trabalho, nós não sabemos se a nossa esposa vai estar lá. Nós não sabemos se os nossos filhos estarão lá, porque a gente não sabe se o apóstolo Paulo bateu na porta deles. A gente não sabe se Saulo bateu na porta dele. A gente não sabe qual é o resultado da nossa família pelo simples fato de nós seguirmos Jesus. Então a igreja está a ser perseguida. Saulo está a assolar as casas, está a levar as pessoas para a prisão. E vejam, é difícil olhar para textos como esses. Nós sabemos o final. Pela graça de Deus, tudo deu certo. Mas é difícil olhar para textos como esses e não perguntar, e agora? Onde está Deus nessa circunstância? O que está acontecendo aqui? A igreja de Cristo está a ser perseguida e parece que nada disso vai acabar bem. E eu quero mostrar para vocês que há um ponto em tudo isso, mas antes eu quero deixar uma coisa clara. Eu e você precisamos entender que muitas vezes o plano de Deus envolve o nosso sofrimento. Muitas vezes o plano de Deus envolve a nossa tristeza. Por isso que hoje o nosso sermão chama-se o trauma da tristeza. Nós estamos a tratar sobre onde encontramos pessoas traumatizadas na Bíblia. E queremos falar também sobre o trauma da tristeza através disso. Então, muitas vezes o plano de Deus vai envolver a nossa tristeza. Mas por quê? É a nossa pergunta. Para que os planos de Deus envolvem a nossa tristeza? E o verso 4 vai começar a nos ajudar em relação a isso. O verso 4 explica como podemos entender melhor o plano de Deus diante dessas circunstâncias. Olha o que é dito no verso 4. Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Veja bem, o povo está a sofrer, mas há alguma coisa a acontecer, algo além do sofrimento que leva esse povo para a reação. O povo sofre, está a ser perseguido, seus familiares estão a ser aprisionados, um dos seus líderes morreu apedrejado.
Eles tendem a enterrar essa pessoa, há um grande pranto, há uma grande tristeza, mas não há uma paralisação desse povo. Eles não param de pregar, eles não param de anunciar a Cristo. Provavelmente sim, eles estão com medo, provavelmente sim, eles não sabem qual vai ser o resultado de tudo isso. Há uma tristeza a persegui-los também, mas eles não param de pregar a Cristo. A pregação, eles anunciam a palavra em meio ao sofrimento. Então o que eu quero dizer-te hoje é que o trauma que te faz mudar de rota, nesse caso, a tristeza do povo fez com que eles tivessem de mudar de rota e se dispersar. O trauma que te faz mudar de rota, de toda a tua vida, a dificuldade que tu não esperavas encontrar, ela não pode parar-te. A ponto de achares que não há mais nada a ser feito de ti. A ponto de achares que não há mais nada para ti além do teu sofrimento, além da tua tristeza, além das coisas que te frustram. A história desse povo mostra-nos que não há trauma que pare o propósito da igreja. Não há trauma que pare o propósito de Deus para a sua igreja. E aplica hoje isso a ti. Não há um trauma que pode impedir na tua vida o propósito de Deus. Não há um trauma que pode impedir o propósito de Deus para a tua vida. Há mais para a tua vida. Há mais para a vida da igreja, nessa circunstância em específico, além do trauma. Hoje há mais para a nossa vida, além das nossas tristezas, dos nossos traumas e das coisas que nos frustram. E esse mais é encontrado aonde? No Evangelho anunciado. O povo se dispersa, o povo está triste, o povo está abalado, mas eles têm o que interessa, eles têm tudo que eles precisam, porque eles têm o Evangelho. Então veja, nós estamos a passar por uma grande perseguição. O povo ainda está a anunciar a palavra, e o povo se dispersa para anunciar a palavra. E vejam só, eu queria que os irmãos fossem a Atos 1:8. Alguns de vocês já sabem, inclusive, Atos 1:8 de cor. O que é dito em Atos 1:8? Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. Qual que é a promessa do Senhor Jesus? O Evangelho vai ser pregado na Judeia e na Samaria. O pior que seja toda a circunstância que está a acontecer com a igreja nesse momento, tudo isso faz parte do plano de Deus. Por quê? Porque o plano de Deus era que o Evangelho fosse pregado. Então, um grande ponto aqui é quando tu achas, tu te encontras numa circunstância onde Deus está tão distante de ti, onde tu tens pouca presença de Jesus, é exatamente nessa circunstância que Deus está a te chamar para mais perto e a te dizer: entenda que eu tenho um plano, entenda que eu estou a trabalhar, entenda que eu estou a fazer algo na tua vida. Porque muitas das vezes a nossa frustração faz-nos olhar para o céu e dizer: aonde está o meu Deus? O que vai acontecer comigo? O que será da minha família? Mas o que Deus está dizendo é, quando essas dúvidas nos tocam, isso não quer dizer que Deus está distante. Quer dizer que Deus está a nos chamar para mais perto do plano dele. Deus está a nos chamar para mais perto da palavra dele. A tragédia que aconteceu com Estevão e a perseguição da igreja tinha um propósito que Jesus já antes tinha dito. Vejam, imaginem que a gente nunca tinha lido Atos 1:8. Provavelmente nós íamos olhar para esses versos e dizer: é o fim da igreja. Todos eles, se o líder morreu, daqui a pouco outros vão morrer, e isso aqui vai ficar um bocado complicado. É o fim da igreja. Mas Deus está a nos mostrar nessas passagens que quando nós achamos que é o fim, o plano dele está apenas começando. Porque o plano de Deus de que o Evangelho fosse anunciado para todas as nações começa aqui. Começa com sofrimento, começa com tristeza. Veja então o que acontece no verso 5. Filipe prega para os samaritanos. Filipe tem de descer a Samaria. Lembre-se do que o pastor Tiago falou no primeiro sermão dessa nossa série de sermões. Da relação entre os judeus e os samaritanos. Vejam, Filipe vai pregar em outra terra, cumprindo o que Jesus já havia dito que aconteceria. E é lindo o que acontece aqui. Eles prestam atenção ao que lhes é dito. Eles veem os sinais sendo feitos. Eles veem os espíritos imundos saindo. Veem os paralíticos e os coxos curados. Meus irmãos, há alegria naquela cidade. Vocês podem ver no verso 8. E há uma coisa magnífica o que Deus faz aqui. Deus usa a tristeza de Jerusalém ao ter o seu diácono morto para trazer alegria para Samaria.
Deus usa a tristeza de um povo para fazer outro povo alegre e cumprir o seu plano. Pensem, muitas dessas coisas podem se aplicar a nós. Se Deus precisar usar da nossa tristeza para que nós sejamos mais alegres conhecendo o plano dele, nós estamos preparados para isso? Ou nós começamos a duvidar quando a tristeza bate na nossa porta? Nós começamos a duvidar quando as dúvidas batem na nossa porta. Deus usa a tristeza de Jerusalém para trazer alegria para Samaria. Quando tu te aproximares de Deus para conhecer mais dele, tu vais entender que Deus usa a tua tristeza para trazer alegria. Deus usa a tua tristeza para trazer o Evangelho. Deus vai usar, meus irmãos, aquelas coisas que nos incomodam, aqueles traumas que nos tocaram, para fazer com que a partir disso mais pessoas conheçam o Evangelho. Mais pessoas ouçam de Jesus. Veja, o sofrimento que nós passamos, o trauma que nos toca, não serve para que nós olhemos para essa dor e coloquemos a nossa identidade nisso. Isso serve, as nossas más experiências não servem para que nós precisamos nos definir por isso. Não, as nossas más experiências servem para que possamos confiar no Deus que faz daquela má experiência uma situação para que o Evangelho seja pregado, para que mais pessoas ouçam do Evangelho, para que mais pessoas conheçam a Jesus. As pessoas devem conhecer Jesus através da tua vida. Por quê? Porque quando tu estás a falar da tua vida, quando tu estás a dar o teu testemunho, não é só a tristeza que vai junto contigo, não é só o teu sofrimento que vai junto contigo, mas Jesus ressuscitado vai junto contigo. E a partir daí as pessoas sabem, a vida dessa pessoa não é só sobre tristeza, não é só sobre as más experiências dela. Por quê? Porque o fim da vida dela é com Jesus. O fim de todas as tristezas que ela pode testemunhar aqui, Jesus ressuscitado resolveu aquelas tristezas. Junto de ti vai a mensagem de Jesus ressuscitado. Então a pior experiência da tua vida ainda serve para que as pessoas conheçam mais de Jesus e para que você conheça mais de Jesus. A igreja primitiva, ao sofrer com a morte de Estevão, não colocou a desistência em hipótese. O sofrimento não indicava que era hora de retroceder, mas indicava que era hora deles avançarem. Por isso eu quero dizer hoje aqui, a dor que o trauma pode te trazer não serve para que tu pares, serve para que tu avances, serve para que tu confies mais em Jesus. É impossível que com a Bíblia aberta eu vos prometa que não haverá mais sofrimento porque nós conhecemos a Jesus. Que não passaremos por frustrações ou por coisas que nos chateiam. Que não vai ter traumas. Mas a nossa esperança não está no fato de que viveremos vidas confortáveis depois que conhecemos Jesus. A nossa esperança está no fato de que Jesus superou o maior sofrimento de todos. E Jesus ajuda-nos a viver uma vida onde o trauma não nos define, onde o trauma não diz quem nós somos, onde a nossa tristeza e a nossa frustração eventual não diz quem nós somos, porque Ele diz quem nós somos. Jesus ressuscitado é quem diz quem nós somos. E eu sei que é comum. Nós estamos a falar sobre as nossas tristezas, sobre como elas nos tocaram. É natural nós usarmos um discurso do tipo: olha, mas tu não sabes o que me aconteceu? Depois que aquilo me aconteceu, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Depois que aquilo me aconteceu, eu fui extremamente mudado. E o meu ponto não é que essas coisas devem ser ignoradas. O que eu quero dizer-te hoje com a Bíblia aberta é que há apenas um evento crucial na tua história que deve te mudar. Não é o teu trauma que te faz uma nova criatura, é Jesus ressuscitado que te faz uma nova criatura. As coisas não mudaram quando você foi traumatizado, quando alguém te fez um mal, ou quando tu recebeste uma certa notícia, e a partir de então eu nunca mais fui a mesma pessoa. É Jesus ressuscitado que nos transforma, não é a nossa tristeza, não é as nossas frustrações, não é as coisas que nós não esperávamos acontecer e aconteceram. Elas não deixam de ser tristes, elas não deixam de nos frustrar, mas Jesus é muito maior do que todas essas coisas. Não é a dor que te faz uma outra pessoa, é Jesus que te faz uma nova pessoa. E porque Jesus é aquele que sofreu toda a punição que eu e você merecíamos, há um descanso que em meio ao trauma nós só podemos encontrar nele, meus irmãos. Há um descanso que, mesmo em meio à dor, há um alívio que só é dado pelo Evangelho de Cristo.
Veja, a igreja teve a passar por um momento extremamente traumatizante. Eles não sabiam o que ia mais acontecer. Eles não sabiam qual seria o resultado daquela circunstância. A igreja precisou se desligar de um de seus líderes. Estevão, pronto para servir a igreja, prega a palavra e é apedrejado. As pessoas que ficam não sabem o que vai acontecer deles. Mas muito maior do que a dor que a igreja teve, ou até mesmo a própria dor que o Estevão teve, foi a dor que Jesus sofreu para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Jesus, muito maior que o desligamento que a igreja teve de Estevão, foi o desligamento de Jesus com o Pai. Na cruz, Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Sabem por que Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Para que eu e você nunca mais precisássemos olhar para o céu e perguntar: onde está o meu Deus? O que Deus vai fazer por mim? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não é mais o meu Deus porque eu tenho diversas dúvidas no meu coração? Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Para que eu e você pudéssemos ter um Pai em Deus. Para que eu e você pudéssemos descansar em Deus, em meio à nossa tristeza, em meio ao nosso trauma, em meio às nossas dores. Veja, há muitos momentos, meus irmãos, que nós ainda vamos viver de dor. Há muitos momentos que vão nos machucar. E que na nossa cabeça vai vir essa questão ainda. Nós ainda vamos nos perguntar: e agora? Como eu resolvo isso? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? E o alívio não é que porque nós temos Jesus, nós vamos ter todas as respostas para essas coisas. Mas o alívio que nós temos e que devemos ter é que o fato de Jesus ter sofrido no nosso lugar é onde nós devemos descansar. Esse é o nosso alívio. A resposta que nós precisamos para todas as nossas dúvidas que carregam a nossa tristeza já nos foi dada em Jesus Cristo. Nós precisamos descansar nisso. Que o Senhor nos ajude. Querido Deus, obrigado, Pai, porque podemos olhar para os nossos sofrimentos, podemos olhar para as nossas tristezas e ainda podemos cantar que somos felizes contigo, Pai. Somos felizes com Jesus, Pai. Podemos descansar nisso, Pai. Nos ajuda, Deus, porque dentro da nossa própria força não conseguimos fazer nada, Pai. Precisamos de Ti, precisamos do Teu Espírito Santo a nos guiar, Pai, a nos ajudar nos nossos momentos de maiores fraquezas, Deus. Nós precisamos, Pai, de ajuda nisso, Pai. Ajuda também a nossa igreja, Pai, que nós possamos ajudar uns aos outros, Pai, em circunstâncias mais difíceis da nossa vida, Pai. Nós oramos, Pai, por tudo isso, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a seguir o Teu caminho, a seguir a Tua palavra e a seguir a vontade do Senhor, Deus. Oramos por tudo isso em nome do Senhor Jesus.